inicial. Vou chamar aqui a Ellen agora, para a gente discutir quais são os principais cuidados de enfermagem nesse caso clínico. Pronto, Ellen. Bruna, eu acho legal, ela fica aí se escondendo, mas chama a Cristiane aí, porque a Cristiane pode dar para o pessoal que está nos assistindo muito da experiência que ela tem. E ela fica escondendo Perfeito. o jogo. Eu prefiro que ela fale agora. Vamos lá. Então vamos chamar a Cristiane, que é a enfermeira que está na enfermaria de Covid, no Pedro Ernesto, e ela vai falar um pouquinho mais desse caso e algumas condutas que eles estão utilizando lá na enfermaria de Covid, na 1112. Conectou. Muito bom, Cris. Boa noite. Então, como a Gleice falou, né? Esses pacientes, eles evoluem. Fala só um pouquinho mais alto, Cris. Tá ouvindo? Tá legal? Tô, tá legal. Tá legal? A gente vê que os nossos pacientes, alguns têm alta, né? Mas os nossos pacientes, eles evoluem de uma forma muito rápida, né? Para o estado crítico. Então, é um paciente que a gente está aprendendo a manejar no dia a dia, né? Que tudo é muito novo nessa pandemia. É um paciente que a gente, como eu estou vendo nas mídias sendo compartilhado nessa pandemia, a gente está aprendendo a trocar a roda do carro andando, né? Então, assim, às vezes a gente o paciente chega para a gente extremamente ansioso, sabe? Porque a falta desse contato com a família, esse isolamento do paciente, eles ficam extremamente angustiados, né? E a família também, porque agora os boletins médicos são feitos por telefone, né? Então a família liga, por mais que tenha um momento para o médico estar passando esse boletim, a família liga o dia inteiro. Então, assim, a gente percebe que esse isolamento do paciente, ele sente a nossa falta, porque a gente está paramentado ali na linha de frente e esse paciente, ele sente a falta de ver a sua expressão, de ver o seu olhar de carinho. Isso faz muita falta para o paciente. E quando o que mais eu percebo nessa linha de frente perante o Covid, que após aquele momento que a gente está ali, as meninas todas paramentadas, depois, por exemplo, 4 horas de paramentação, a gente vê que não fica marcado só o rosto, né, Bruna? Fica a marca da ansiedade, a marca do cuidar, de ter medo de se contaminar, de contaminar o colega. Tem gente que não está indo para casa, entendeu? A gente vê que o estresse não é só do paciente, é do profissional, entendeu? Então, assim, essa pandemia está mostrando para gente como que a expressão, o carinho, o bom dia faz falta. Sabe? Sim, com certeza. Falei demais, né? Não, imagina. A gente quer te ouvir mesmo para você dizer basicamente quais cuidados vocês estão tendo com esse paciente de enfermagem. Sim, a gente vê que tem alguns pacientes que a gente, por exemplo, na prescrição, como vocês colocaram, estimular a tosse. Tem paciente que até consegue, mas tem paciente que desatura. O manejo da enfermagem hoje, ele é dia a dia. A gente não pode achar que aquela prescrição que foi feita para um paciente serve para todos. Cada paciente responde de uma forma ao cuidado. Isso que você está falando é muito importante, Cris, porque a teoria é uma coisa e a prática a gente tem que avaliar. Às vezes a gente vê um laboratório igual, uma sintomatologia igual, mas quando você vai implementar o cuidado, a resposta desse cuidado não é a mesma. Entendeu? Então você acha, nossa, aí o paciente desatura e você, meu Deus, você está toda paramentada, você está ali, você bate no vidro, você chama o colega. Então, assim, é muito diferente. Acho que ninguém estava pronto para isso tudo, né? Acho que está tudo sendo muito novo, muito. Acho que é muita expectativa e a gente vê exaustão, né, Lívia? Eu vejo muita exaustão na equipe. A minha equipe está cansada. Mas ninguém, em nenhum momento, sai do front, sabe? Tá todo mundo ali muito dedicado em cuidar, em tratar. É perfeito. Assim, eu posso falar que a exaustão é a palavra, mas a perfeição da entrega do colega é tudo, sabe? Você vê que os seus colegas estão ali por você, um dando apoio ao outro e pelo paciente. Entendeu? É isso. Acho que tá bom, né, gente? Tá Obrigada. ótimo, Cris. Arrasou. Chamar a Ellen aqui para ela dar continuidade. Uma coisa que a gente tem observado bastante nos pacientes com Covid é a questão da hipercoagulação, né, do sangue. E a gente
entende que uma questão importante como cuidado de enfermagem, mesmo não sendo sintoma desse paciente, é a avaliação das panturrilhas, né? Que a partir de uma alteração de alguns componentes, né, Ellen, pode gerar uma trombose. Então, isso é um fator importante na COVID. De lição importante que a gente tira nesse momento. Primeiro que a gente realmente integra uma equipe. Nós, os docentes, com as tutoras e preceptoras, a Daiana está de lá aplaudindo a Cris. Daiana é a nossa tutora da residência de enfermagem clínica e a gente fica o tempo inteiro interagindo, trocando. Mas o que eu acho que é importante é, como disse a Cris, né? Atrás da máscara, atrás de todo aquele conjunto de EPI, os pacientes não nos enxergam, mas com certeza o mínimo toque que a gente faz nesses pacientes, eles se sentem acolhidos. E é muito difícil, realmente, um dos dramas hoje para as famílias é estarem fora do ambiente hospitalar e não conseguir saber o que está acontecendo com o seu familiar, como é que faz, como é que não faz, se está bem, se não está bem. Mas o Hospital Pedro Ernesto ele tem uma tradição. O Hospital Pedro Ernesto tem muito acolhimento, ele é um hospital muito afetuoso com os seus pacientes, ele é um hospital que se preocupa com isso e a gente tem certeza que no limite da possibilidade os nossos familiares eles não ficam sem a informação. Mas o que eu acho que é importante também é ressaltar aqui uma fala da nossa residente, da Gleisiane, quando ela fala da dificuldade da não aderência do paciente ao tratamento. Eu, quando fiz meu mestrado em 86, 87, 88, estudei a aderência do paciente renal crônico, que talvez seja o paciente com a maior dificuldade de aderência ao tratamento. Não é simples para ele 3 vezes na semana ter seus rins substituídos por uma máquina. Imagine esse paciente com essa idade, praticamente a minha idade, ser doente renal crônico, diabetes, hipertenso e já ter feito um tratamento há 20 e poucos anos para tuberculose, ele ser acometido agora pela Covid. Então, não é uma coisa simples e a gente está, de fato, de um caso de grandes comorbidades e de alta complexidade. E aí, para nós enfermeiros que estudamos e que precisamos cada vez mais recorrer ao raciocínio clínico para fazermos os melhores diagnósticos para cada paciente, é uma situação diferenciada. Esse caso chama atenção a questão do humor triste dele, da dificuldade dele, muitas vezes o paciente resiste em viver, mas os familiares, até por uma questão de amor, de paixão pelo paciente, luta para que eles lutem pela vida. E a nós, enfermeiros, só cabe ajudar, né? A vida é o bem mais precioso e a gente está aqui para servir, para prestar esse tipo de assistência. E se a gente puder prestar uma assistência baseada em evidências, em experiências que já foram implementadas e que deram certo, a nossa assistência com certeza será mais qualificada. O fato é que, em se tratando de Covid, a gente não tem ainda à disposição na literatura de práticas de enfermagem exitosas, não tem várias orientações que a gente desejaria recorrer, ainda não estão disponíveis. Então, nesse momento, o que a gente fica falando o tempo todo e insistindo é: fica em casa quem puder, só vai para a rua em última circunstância, pratique o isolamento social nesse momento, proteja-se, proteja a sua família, seus amigos, e que a gente possa, enquanto enfermagem, foi preciso acontecer uma pandemia para que o mundo, para que a sociedade nos visse com outros olhos. Nós somos essenciais, nós somos estratégicos, nós somos fundamentais
em todos os níveis de atenção, seja na atenção básica, seja na atenção ambulatorial, seja na atenção hospitalar, no espaço mais crítico de um hospital, que são os centros de terapia intensiva, mas a gente precisa, cada vez mais, enquanto enfermeiros, recorrer às pesquisas, aos estudos, às pesquisas clínicas, para que a gente, de fato, tenha uma profissão respeitada pela sociedade, pelos demais pares. Não é uma situação simples. Eu diria que a humanidade era uma antes da pandemia Covid e será outra depois da pandemia Covid. Não tenhamos ilusão. Não vai acabar da noite para o dia, porque o que trata a Covid, o que resolve o problema da Covid é a vacina. E a vacina ainda não está disponível. Enquanto essa vacina não chega, nós temos que recorrer exatamente a lavar as mãos, usar máscaras para nos protegermos e nos isolarmos enquanto a gente não tem ainda uma quantidade suficiente de recursos, de leitos para acolher essas pessoas que vão para a ponta do sistema. Eu quero dizer que a gente precisa cada vez mais investir em educação. A gente precisa ajudar a conscientizar as pessoas, porque esse não é um processo simples, é muito difícil. Nós mesmos, muitas vezes, cuidamos dos outros, mas não nos cuidamos. Quantos de nós somos hipertensos? Quantas de nós deixamos, muitas vezes, de fazer um preventivo, que a gente cuida do outro e quando chega na hora de nos cuidarmos, não necessariamente o fazemos da forma como devemos fazer. Então, a gente quer dizer para vocês que temos outros casos, retornaremos certamente, live vai passar a fazer parte da nossa rotina, não é só, acredito que não seja só na Covid, a gente vai ter que se reinventar, a gente vai ter que trabalhar com essa nova ferramenta e a gente, com certeza, ficando em casa, vai ajudar, fazer com que as pessoas que estão lá naqueles espaços de sofrimento, elas possam sair de lá o quanto antes. Não é uma coisa simples, não é uma gripezinha, é algo muito mais sério, muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Eu não queria terminar sem fazer uma homenagem àqueles companheiros que têm partido, que têm morrido na frente desse fronte de batalha, dessa guerra até aqui em Glória. Muito importante a questão da prática baseada em evidências e o que a Cris trouxe também, porque nem tudo que está no guideline se aplica à prática, né? A gente tem alguns aspectos relacionados a cuidados de enfermagem, com relação à saturação, com relação à elevação da cabeceira, porém, cada situação é uma situação.